Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. O processo de transformação. As aparições de Pedro nos evangelhos quase sempre o retratam como uma pessoa natural e muitas vezes carnal. Em Mateus 14, observamos sua atenção voltada mais para as coisas ao redor do que para o Senhor Jesus, que lhe diz: "Vem". Em Mateus 16, ele recebe uma tremenda revelação. O Senhor afirma que ele seria uma pedra na edificação, mas em seguida Satanás se expressa por meio dele, transformando numa pedra de tropeço para o Senhor. No capítulo 17, Pedro tenta igualar o Senhor a Moisés e Elias, bem como as pessoas comuns que pagam impostos. No mesmo capítulo, ele expressa a dificuldade em perdoar. No capítulo 26, Pedro faz a declaração de que jamais abandonará o Senhor Jesus e na mesma noite adormece, depois de o Senhor, entristecido e angustiado, ter solicitado sua companhia. Nesse capítulo, Pedro chega a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, imaginando que a prisão do Senhor é sinal de sua fraqueza. Por fim, Pedro nega o Senhor diante de todos e assiste de longe sua crucificação. Pedro é a figura em todo o Novo Testamento que mais se assemelha a cada um de nós. Ele não é pior do que nós, tampouco somos iguais a ele. Na verdade, somos muito piores. Pedro representa apenas uma fração do que somos. Na introdução de sua primeira carta, ele destaca como um dos pontos mais relevantes o fato de que o Senhor o escolheu, apesar de conhecer o tipo de pessoa que era e todas as faltas que cometeu. Pedro não deixa de expressar: "Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia". 1 Pedro 1:3. Após a ressurreição, o Senhor aparece a Pedro indicando que ele será transformado. Em João 21, o Senhor diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres". Versículo 18. Era como se o Senhor dissesse: não se preocupe com os outros, você deve preocupar-se com você mesmo. Quando era mais jovem, você tinha muita liberdade para falar e fazer qualquer coisa porque era imaturo, mas ao crescer e ficar mais maduro, não terá tanta liberdade assim. Por isso os outros o levarão e você não mais vai andar segundo a própria vontade. E pouco a pouco, Pedro foi sendo transformado. Deus é misericordioso, nunca desistiu desse homem tão natural e com sua soberania e acompanhamento diário, por meio do Espírito transformador, gerou uma pessoa nova. O trabalho de Deus em Pedro proporcionou a ele condições para escrever 2 epístolas que tratam sobre a vida e a natureza de Deus, ou seja, ele abordou exatamente os elementos que Deus utilizou para realizar a obra de transformação nele. Caro leitor, acreditamos que Deus está operando em cada um de nós a mesma transformação que realizou em Pedro, o Simão. Mesmo que identifiquemos em nós mesmos características que nos entristecem e nos recordam nossas falhas, perseveremos, pois Deus continua a trabalhar e o que Ele iniciou, Ele mesmo irá concluir. Todos seremos transformados. Amém. De Deus.